eu quero comentar com vocês neste vídeo sobre as tensões que neste momento acontecem no Morumbi, pós-eliminação do Campeonato Paulista, né, na fase de quartas de final do Campeonato Paulista, que foi uma vergonha, né, um vexame esta eliminação do São Paulo para a equipe do Água Santa, né, evidentemente que foi uma vergonha, foi um vexame enorme, gigantesco, que pode afetar, evidentemente, a preparação da temporada. Jogou muito por terra, até mesmo certa evolução que a equipe vem apresentando, né, e que abala também a confiança, né, abala a confiança da comissão técnica, abala a confiança dos jogadores, abala a confiança, sobretudo, dos torcedores do São Paulo em relação à sua equipe. Acho que esse é o principal ponto aí, né. A torcida do São Paulo tem praticado um apoio à equipe irrestrito, né, muito forte, lotando muitas vezes o Morumbi, ainda que o seu time dentro de campo nem sempre corresponda. No momento em que o São Paulo perder essa conexão, a coisa pode ficar ainda mais complicada. Há, evidentemente, erros acontecendo na interna do São Paulo. Todo mundo sabe disso há muito tempo. Tem um problema no departamento médico, né? Departamento médico que recebeu uma certa atenção aí do Casares, né? Até mesmo em virtude do perigo, né? Que aqui, na opinião do dirigente, seria a demissão do técnico Rogério Ceni. Mas o fato é que o clima parece insuportável neste momento e o Rogério não dá sinais. Infelizmente, não apresenta sinais de evolução na tratativa com seus jogadores. Sabemos que no mundo do futebol, o técnico não pode perder o elenco. Por certo que há um ou outro técnico aí no mundo, né, que tem uma relação muito bélica, às vezes, com seus jogadores, mas que consegue colocá-los na linha, consegue fazer com que eles joguem bem. O Guardiola é um caso, é um exemplo, que até parece que não se importa muito com esse problema de jogador ficar contra ele e tal, desde que o jogador consiga dentro de campo entregar, né? Mas não é qualquer técnico que consegue, por exemplo, lidar muito bem com o elenco, fazer os jogadores apresentarem um bom nível de futebol dentro de campo, se ele tiver com os seus jogadores um problema. E este parece ser o caso do técnico do São Paulo, Rogério Ceni. Isso não é pouca coisa. Talvez isso seja tudo, né? Que neste momento precisa mudar no São Paulo, claro, né? Descontando mudanças mais estruturais que todo mundo sabe que é importante, como a questão, por exemplo, da relação do clube social com o futebol, algo que não deve ser esquecido como tema para debate frequente ali no São Paulo, e também a omissão praticada constantemente pelos dirigentes do São Paulo. Dentre eles, o Muricy Ramalho, né, que ninguém escuta falar do Muricy no momento desse. O Muricy deveria ser uma figura para aparecer, para segurar muito essa onda aí, para equilibrar as coisas ali na forte tensão que tem no Morumbi, e o Muricy praticamente não aparece. O Muricy é um caso hoje de um profissional que ganha muito pelo clube e não faz absolutamente nada, não entrega nada para o clube. De vez em quando ele vai aparecer aí, provavelmente no canal da mídia alternativa do São Paulo, e vai falar um monte de coisa e tal, e fica tudo muito bem, assim que funciona, como Belmonte também, que quando aparece em canal da mídia alternativa do São Paulo, de alguma mídia alternativa, e quando começa a falar, parece que ele está falando do Manchester City, parece que está falando do Bayern de Munique, parece que não tem nenhum problema no Morumbi, parece que tudo é... Enfim, traça, né, um cenário que o torcedor percebe que não corresponde muito ao São Paulo. Falemos um pouco mais sobre isso. E de só sua autorização, né, para falar aqui do patrocinador desse canal, que é importante. Então, por favor, se liga aí nas dicas. Sua sorte fala mais alto com PagBet, seu novo site de apostas esportivas. Melhores cotações, saques rápidos via Pix e jogos ao vivo para você se garantir nas apostas. PagBet, acertou, tá pago. PagBet. PagBet é uma casa de aposta que chegou para democratizar o acesso às apostas esportivas aqui no Brasil. Você pode depositar R$1 e já começar a fazer sua aposta, né? A partir de R$1. O mais interessante, como foi dito aí, via Pix, você pode depositar e sacar via Pix o tempo inteiro, sem nenhuma burocracia, a qualquer momento. Também as cotas são sempre muito altas, muito altas. E eu também destaco muito o atendimento humanizado a qualquer minuto, durante 24 horas do dia. Vai ter um ser humano para te atender, mesmo de madrugada. Portanto, eu indico para você a PagBet. Para você que curte, evidentemente, uma aposta esportiva, tá? Se curte, eu peço para você, São Paulino e São Paulina, para se cadastrar lá e
Usando o link que está na descrição do vídeo também no comentário fixado, até para dar uma força pro canal. Vocês que torcem para o São Paulo sempre me ajudaram muito. É muito importante que o canal tenha patrocinador, né? Então, se você curte então, uma aposta esportiva, que é algo para se fazer com muita cautela, por que não conhecer a PagBet? Cadastre-se lá. Faça um depósito de R$1, R$2. Eles falam que a partir de R$1, deposita um valor mínimo, para você sentir a atmosfera, né? Se não der certo, se você não curtir, para de jogar na PagBet e joga em outra casa. Mas eu tenho certeza que você vai curtir muito, sobretudo layout. Ela vai te tratar, de fato, com muito respeito, a PagBet, tá bom, gente? Então fica a dica aí. Tá no link aqui. Tá no comentário aqui também, na descrição do vídeo, o link para você se cadastrar na PagBet. Olha, gente, o São Paulo voltou a se representar. Depois da eliminação do Paulista, no primeiro treinamento, o Rogério Ceni foi cobrar o Marcos Paulo. Cobrou pela relação do Marcos Paulo com as redes sociais, colocou o dedo na cara do jogador. Começou a falar, né, da maneira como talvez não deveria. Né? E aí, qual é o problema? O problema é que, diante da ferocidade do Rogério Ceni, boa parte dos jogadores ali ficaram do lado do Marcos Paulo, enquanto outros não se manifestaram, provavelmente também devem ter ficado do lado do jogador. O que a gente não viu, o que não se viu pelo que se conta, é que ninguém ficou do lado do Rogério Ceni. Ou o jogador se calou, ou então ele ficou do lado do Marcos Paulo. E é mais um problema de relacionamento que o Rogério Ceni demonstra. O que se fala na interna do Morumbi é que o Rogério ele se mostra sempre descontente com o atleta, porque ele quer que o atleta tenha uma postura profissional como ele tinha. Eu comentei com um amigo meu ligado ao São Paulo hoje, ele está falando disso comigo. Ele quer que o jogador se comporte como ele, Rogério, como quando era profissional, o que é muito complicado, porque o tempo mudou, né? Naquele tempo não tinha nem celular, para você ter uma ideia. E é muito complicado que o jogador tenha um comportamento totalmente, né, semelhante ao do Rogério Ceni. Poderia melhorar nisso também. A gente sabe que o jogador hoje tem pouco comprometimento com alguns processos, né? O Ceni não está inteiramente errado em relação a isso. O que ele precisa é entender que ele não vai mudar o mundo sozinho. Tem muita coisa acontecendo aí, né? E que ele não vai conseguir educar um jogador quando ele tem muitas outras coisas também educando esse jogador. Muitas outras situações. Tem o mundo educando esse jogador, tem a modernidade educando esse jogador, tem os celulares educando esse jogador. Educando, não necessariamente no sentido bom, mas educando o jogador. Ditando um comportamento para o jogador. Então, Ceni, ele vai ter muita dificuldade para ditar um comportamento e sair vencedor nessa disputa aí, com esse mundão aí, né? E qual é o problema? O técnico ele pode perfeitamente ter essa visão de que ele precisa educar, precisa aconselhar, precisa, enfim. Mas ele também tem que ser bastante flexível quando ele entender que ele não consegue resultado positivo. E não é o caso. O Ceni parece ficar cada vez pior quando ele tenta educar o jogador e o jogador não aceita a recomendação dele. E pouco a pouco o clima vai ficando insustentável. Já teve inúmeros problemas com os atletas, vários atletas. A informação que eu tenho que pelo menos 4, mas aparentemente 6 jogadores ali. E aí isso é um dado mais ou menos confirmado, que outros a gente nem sabe. Não quiseram jogar no São Paulo por causa do Rogério Ceni. Os jogadores parecem ali estar querendo explodir, né? Querendo. O tempo inteiro a gente vê jogador querendo oportunidade para, enfim, para saltar fora do São Paulo. Essa questão com o Luan é bem complicada, porque o Luan ele teve muitos momentos ali para jogar, para ser empoderado, não foi deixado de lado. Somente quando praticamente estava ali quase certa a saída dele, que ele ganha ali possibilidade de jogar. E o Luan não é besta, não é bobo, ele sabe perfeitamente que ele ganhou oportunidade porque ele estava prestes a sair do Morumbi, gerando prejuízo para o São Paulo. Isso também é por causa do Rogério Ceni. Há uma pressão forte, absurdamente forte, sobre o presidente para que ele manda o Rogério Ceni embora. Contra o Rogério é um escudo dele, para ele se esconder, para ele ficar cuidando do jogo de peteca lá no clube social, né? Do jogo de bocha, jogo de baralho, né? Porque ele não está nem aí para o futebol. Agora, o Rogério é um escudo para ele. Então, ele não quer mandar o Rogério Ceni embora. Já teve um momento em que houve ali mais ou menos uma reclamação em que os gestores chegaram para o Ceni e falaram: olha, maneira a sua maneira de cuidar, né? De falar com o jogador, de tal. E ele, aparentemente, prometera fazer isso, mas ele não consegue. Ele não está conseguindo. Exatamente este é o ponto que pode marcar, né, a carreira do Rogério Ceni. Ele vai colocar 2 pés do outro lado da fronteira, virar um grande técnico, se ele superar isso daí.
mas ele não aparenta deixar sinais de que consegue superar esse ponto aí. Talvez em um outro clube até, ele poderia até fazer isso com mais facilidade. Agora, no Fortaleza também ele era muito rígido e ríspido. Tá? Embora lá tivesse muito mais facilidades com algumas coisas. Naquela época, hoje não seria da mesma forma. Né? Eu falo que talvez no outro clube, por quê? Porque no São Paulo ele se sente ainda muito mais dono do ambiente, até em virtude da ausência de poder, do vazio de poder deixado pelos dirigentes que não ocupam seus cargos, não trabalham, gente, como deveriam trabalhar pelo São Paulo. Os grandes culpados disso são os dirigentes do São Paulo. Aí, a gente pode falar de todos eles, né? Eu destaco sempre o Belmonte, o Casares, o Muricy, mas todos eles. Agora, se ele precisa, na verdade, maneirar. Por quê? Porque tá ficando, embora o Casares queira manter, tá ficando insuportável. O clima tá pesado demais. Eu não descarto a possibilidade de que alguma coisa aconteça e que o próprio Ceni seja demitido. A pressão sobre o presidente chegou numa situação assim insustentável. Tem muito peso no ar, a atmosfera está muito pesada, muito bélica. Né? E os jogadores olham hoje para o Ceni como o problema do São Paulo. Ao menos boa parte dos jogadores veem a coisa dessa maneira. Né? Essa questão de que o jogador não quer jogar no São Paulo, isso tende a piorar. Né? Sobretudo agora depois da maneira como ele respondeu ao problema do Marcos Paulo, porque veja, gente, vejamos, o jogador pode ser infantil e idiota, ao curtir uma publicação lá, tal, que falava mal do técnico e tudo mais. Mas o jogador tem o direito de ficar descontente. Ele tem o direito de ficar descontente, e aí o condutor, que é o técnico, tem que conduzir esse descontentamento para alguma coisa positiva para a equipe. O que ele não pode é colocar, né, mais lenha nessa fogueira. Então, o que acontece? Ele acha que o jogador vai acabar com o seu descontentamento a partir do momento que ele coloca o dedo na cara do jogador, na frente dos outros jogadores? Por que não chamou o garoto, então, para uma conversa? O Marcos Paulo foi contratado por ser uma opção de velocidade, ele não recebe oportunidade ali na equipe do São Paulo também. É claro que alguns que recebem oportunidade nem sempre respondem, mas aí também tem o fato de que o jogador, de tanto ficar de fora, às vezes ele entra e não consegue, no primeiro momento, se destacar. Alguns dos destaques que o São Paulo teve nessa temporada aconteceu porque teve um jogador que se lesionou e o outro teve que entrar. Caso do Galo, que infelizmente agora está lesionado também. Já tem essa questão do Mendes, que ele acha que ele acha que o titular da seleção do Equador, que é hoje para mim uma das melhores seleções que a gente tem no mundo, tá? A do Equador. Ele acha que o Mendes é reserva no São Paulo. Para mim não é. Entende? Ele acha que é. E o problema é o seguinte, eu converso com o jogador, ou eu dou a entender para o jogador o que está acontecendo, ele não faz isso. E outra coisa que se fala no Unbi é que o Ceni tem uma dificuldade de comunicação com os jogadores, porque os jogadores nem sempre entendem o que ele quer. Inclusive na hora da substituição, inclusive na hora que ele chama o jogador ali durante o jogo naquela área reservada ao técnico, ele chama, dá orientação, o jogador fala, o quê? Não entendi e tal. O jogador dá a entender que não está entendendo, não está compreendendo o técnico. E ele não muda isso. E ele se irrita com isso também. Né? Então, hoje o Ceni sem dúvida, é um problema para o São Paulo. E os dirigentes vão ter que cuidar disso, de uma forma ou de outra. Eu estou falando que tem que ser demitido? Eu não estou dizendo isso. Mas algo precisa ser feito. Porque a situação está insustentável. E o mais insustentável ainda, aparentemente, é continuar com essa situação também para o Campeonato Brasileiro de 2023. E também para a Sul-Americana. Se continuar desse jeito, a situação pode ficar ainda pior para o São Paulo, que se demorar muito para tomar uma atitude aí, dessas que pode doer, mas que pode ser decisiva, né, pode comprometer perfeitamente ali a campanha da equipe no Campeonato Brasileiro e pode também fazer com que a equipe estabeleça um debate ali, causando um rebaixamento. Tá bom, gente? É isso.